Por que estamos aqui? Por que nós e não outros? Em 2013 foi encontrada uma obra de arte em um cofre na Suíça. Essa obra de arte não tinha assinatura, portanto não sabiam necessariamente quem era o autor. Mas ela carregava características que poderiam indicar quem tinha produzido essa obra de arte. A obra de arte conhecida como Isabella d'Este. Esta obra de arte foi encontrada lá na Suíça, em um cofre, e ela tinha ali uma pigmentação que foi produzida provavelmente entre o século XV e XVI. E aí eles começaram a investigar mais e mais, fizeram teste de carbono 14 e foram investigando os traços, os traçados, o jeito de pintar e descobriram que essa obra é muito provavelmente uma obra de Leonardo da Vinci. Uma obra que estava esquecida, deixada num canto, passou a valer milhões, porque descobriram quem era o seu autor. Bom, a gente percebe com essa história que uma pessoa ela pode encontrar o autor de uma obra de arte, não necessariamente por sua assinatura, mas pelas características dessa obra de arte. Assim também pode acontecer com a natureza. Ao olhar e ao estudar a natureza, encontrarmos as características da natureza, nós podemos perceber quem é o seu autor. Quando alguém investiga um acidente de avião, por exemplo, é possível saber se esse acidente foi provocado ou se foi uma causalidade, foi por acaso que aconteceu. As pessoas percebem a forma que aconteceu a tragédia e eles identificam se alguém explodiu uma bomba, abriu uma porta ou fez alguma coisa para que aquele avião caísse. Da mesma forma, nós podemos olhar para a natureza e entender se ela é obra do acaso ou se uma mente inteligente provocou, criou a natureza. E a gente pode olhar isso com alguns detalhes. Por exemplo, a natureza ela tem uma complexidade muito grande. E a partir dessa complexidade, a gente começa a perceber que uma mente inteligente é que teve que organizar essa complexidade. Por exemplo, se a quantidade de oxigênio na Terra fosse um pouquinho maior, nós entraríamos em combustão e a vida seria impossível. Mas se ela fosse um pouquinho menor, a gente morreria sufocado. Assim também a relação gravitacional entre a Terra e a Lua. Se ela fosse um pouquinho diferente, a vida na Terra não seria possível. E a transparência da atmosfera é outro elemento que mostra como a criação ela necessitou de alguém para organizar, criar, calcular o tamanho ou o limite da transparência da atmosfera da Terra, para que não se passasse luz em excesso do Sol e queimasse toda a Terra, e também para não impedir que essa luz passasse, e assim a gente teria um clima impossível de ter agricultura e vida. Outro elemento é a quantidade de dióxido de carbono, o famoso CO2. Um pouquinho mais a gente sufocava, mas menos as plantas não conseguiriam fazer a fotossíntese necessária para a produção de oxigênio. E a última e mais interessante é a força gravitacional. Quem foi que calculou a gravidade? Não foi somente os físicos do século XX que fizeram essa relação, ou Isaac Newton lá no passado que fez essa relação da gravidade. Alguém estabeleceu o valor da gravidade, que se fosse 10 elevado a menos 36, o pessoal do ensino médio vai saber isso aqui. Se fosse 10 elevado a menos 36, de diferente na força da gravidade, a Terra não teria vida. Parece que a vida na Terra foi friamente calculada. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Para que nós pudéssemos existir. Se tivéssemos pequenas alterações, não existiria vida. Isso me faz lembrar de um verso que está em Romanos, capítulo 1, verso 20. Está escrito assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. A criação demonstra que existe uma mente inteligente, um Deus criador que fez todo o universo. Você existe porque tem um Deus que planejou a sua existência. Ele te quis aqui.
Ele quis a sua existência para que você pudesse se relacionar com Ele. E eu sei que essa caminhada na nossa vida, ela é difícil, mas você não está sozinho. Você tem um Pai no céu que te quis, que te desejou, te planejou e te criou. E você também tem a nós aqui na terra, que estamos sempre juntos.